pegar um caso aqui hoje de um rapaz que ele... É que são aqueles dramas de sempre, né? Acho que vocês já pegaram isso no consultório. E são dramas reais mesmo, né? Dramas sempre não no sentido pejorativo ou diminuindo, né? Mas são dramas muito recorrentes. Essa foi a minha intenção quando eu disse isso. Os dramas recorrentes. Cada vez mais comuns, né? Então, é um rapaz, essa história aqui é a história de um rapaz que é homossexual, se disse homossexual, e tem uma relação com a mãe péssima, tá? Uma relação com um dos pais, né? No caso aqui, em concreto, é da mãe, tá? Vocês já pegaram caso assim no consultório, na clínica? De paciente, olha, o cara tá sofrendo, né? E a primeira coisa que ele fala é que ele é homossexual, não é isso? É curioso, porque quando você pega um heterossexual que tá sofrendo, ele, em geral, ele não fala assim, cara, por que te trouxe aqui no meu consultório? Eu sou heterossexual, né? Em geral, o sofrimento dele tem um foco, uma origem específica, nesse caso concreto aqui, e como é muito recorrente em outros casos, né? Os homossexuais, ou alguns homossexuais, atribuem o seu sofrimento ao fato de eles serem homossexuais. Ou a não aceitação da família, ou a percepção de não aceitação da família, né? E é uma coisa que a gente tem que discutir. Gostaria de discutir isso hoje com vocês aqui. Então, é um caso... O caso em si ele é repetitivo, tá? Não é um caso que em si ele tenha uma grande diferença dos outros casos, ou ele seja, né, sei lá, nada do tipo. Um caso repetitivo, até para ser sincero, e vocês vão gostar. Eu estava pensando em abordar esse caso por um outro caminho, né? Tem caminhos, eu queria descortinar para vocês mais um caminho de possibilidade de abordagem desse tipo de circunstância aqui, que acaba sendo recorrente, né? Tem um monte de outras que podem ser abordadas pela mesma via que eu vou propor aqui. Idade, 16 anos. Sexo masculino. Queixa principal, tentativa de suicídio, galera. Quando começou o quadro? Começou quando eu me percebi, ele diz, né, quando eu me percebi gay. Como o paciente estava antes do quadro? Antes ele sempre se viu triste, não amado. Invejava os amigos que pareciam felizes. Qual a evolução do quadro? A dor de não sentir querido e olhado pela família foi aumentando à medida em que ele foi crescendo e se dando conta de um vazio no peito. Isso é tudo. Ficou pobre o relato, né? Preciso chamar a atenção para isso aqui. Foi só isso que a autora desse caso colocou. Eu esperava, assim como vocês vão sentir falta, né? Eu esperava mais detalhes, mais riqueza, né? De onde veio esse sofrimento? Caramba, como que ele tentou se suicidar? Né, caramba, tem uma questão principal que é a tentativa de suicídio. A gente não sabe qual é a tentativa de suicídio. Como é que foi? Foi remédio? Se jogou de algum lugar? Tentou se cortar? Não sei. Né? Então, é um relato de caso realmente pobre. Tá bom? Bem pobre. O exame psíquico, no entanto, está muito bom. Uma parte dele está bom. Anamnese dirigida. Como está o sono do paciente? Dorme muito mal, pois passa a maior parte do tempo no videogame e troca o dia pela noite. Em períodos escolares, dorme em torno de 6 horas por noite, tá? Tem alguma outra doença? Tem escoliose. História fisiológica do paciente. Nasceu de parto cesárea, teve um desenvolvimento dentro do esperado, ou seja, andou e falou no tempo certo. Teve sua primeira relação sexual com 16 anos, ou seja, foi agora, né? E foi com uma pessoa do mesmo sexo. Tomou todas as vacinas necessárias, menos a vacina de Covid. História social do paciente. Teve relação sexual apenas uma única vez. Fuma cigarro eletrônico, permitido pelos pais. Bebe sempre com os colegas cerveja e Red Bulls. Nunca usou... Eu achei legal que ela botou Red Bulls no plural, autora. Cerveja e Red Bulls. Nunca usou droga ilícita, tem seu quarto individualizado. Passa a maior parte da sua vida no mesmo quarto, no quarto mesmo. Sua relação com os pais é muito distante. Não consegue se comunicar e entender a mãe e o pai. Minha mãe é o demônio e meu pai é lesado. Diz gostar apenas da irmãzinha, a qual ele defende nas brigas constantes dos pais. História familiar do paciente. O pai tem histórico de síndrome do pânico.
Exame psíquico. Vamos lá. Quando eu cheguei à sala da recepção, estava sentado no sofá, de capuz, com o celular na mão, jogando. Vamos entrar para conversar um pouco? Ele fez um movimento com a cabeça para baixo, demonstrando que sim. Logo depois se levantou. Parecia andar flutuando, sem colocar os pés no chão, totalmente no chão, e sem olhar para o pai, e me seguiu até minha sala. Entendi. A minha impressão é de que ele estava com muita vergonha. Bacana, é bom botar a impressão no exame psíquico, né? Mais uma vez. A impressão é de que ele estava com muita vergonha. Então, eu perguntei por que ele estava ali, em que eu poderia ajudá-lo. Ele, então, falando muito baixo, me disse: eu sou gay e me sinto muito triste. Já pensei em me matar muitas vezes e tentei na semana passada. Mais uma vez, a autora do caso não conta pra gente como foi essa tentativa de suicídio, né? Ela também não explora, ela não descreve, deve ter explorado na consulta, né? Não descreve como que foi essa descoberta, como começou, se ele sempre se percebeu homossexual e depois ele sempre teve sofrimento em relação a isso, o sofrimento é recente. Ele disse se sentir hostilizado pela mãe, que ela é grossa, má, sempre o coloca para baixo, né? A cada vez que ele falava da mãe, seu tom de voz aumentava. Ele disse que gostaria muito de passar com um psicólogo e já havia pedido ao pai. Mas aquele não ligou muito. Perguntei a ele sobre a sua tentativa de suicídio, como foi, aonde, o que ele estava pensando naquele momento, o que sentia. Ele me disse que cortou o punho, a verdade ela fala, do que eu li mais cedo. Cortou o punho e antes de fazê-lo, estava muito triste com a sua vida, se sentindo vazio e sozinho, sem muitas opções de vida. Se sentindo não aceito e amado pelos pais. Durante a sessão, mal se mexeu no sofá. Parecia estar com medo de fazer algo errado, ou que eu reprovasse por alguma palavra dita. Ele ia falando baixo e meio picotado, mas em sequência sem perder o raciocínio. É ao vivo, Cadu. Ao deixar a sala, MR me agradeceu e disse que gostaria de voltar na próxima semana. Tá bom? Boa. O Diego falou assim, é comum nesses casos ser afastado dos pais e próximo a um dos irmãos? Já peguei um caso com um rapaz transexual que também tinha esse ódio dos pais, mas defendia e era afetuoso com o irmão mais novo. Eu não saberia dizer se é comum ou não. Não entendo que isso seja um padrão. Pode acontecer, eles podem ter raiva de todo mundo também. Às vezes não tem raiva de ninguém. Ok? Vamos embora, pessoal. Deixa eu continuar aqui. Vamos lá. Súmula psicopatológica. Aparência. Ele aparentava estar em grande sofrimento e solidão. Tá. Atitude. Sua atitude era de querer ser ouvido e amado. Colaborou e se interessou em responder tudo o que perguntei. Psicomotricidade. Ele se apresentou bastante acanhado, meio cabisbaixo, com os pés mexendo o tempo todo, o peito encurvado e a cabeça com o queixo mais para baixo. Tá? Senso-percepção. Percebe o mundo como muito difícil e injusto. As relações para ele sempre têm uma conotação de sofrimento. Detesto Deus porque ele não faz nada para ajudar ninguém. Então, também é uma percepção, mas isso não é senso-percepção, hein, pessoal? O que é senso-percepção? A senso-percepção é a percepção sensível do mundo e não as ideias, né? Então, aqui na senso-percepção, a autora do caso colocou: percebe o mundo como muito difícil e injusto, né? Não é isso que se trata a senso-percepção. Aqui é tirar nota 0, tá bom? Tem um risco, se fosse uma correção de prova, ia ter um risquinho aqui. A senso-percepção é, mais uma vez, se o sujeito ouve vozes, se ele sente cheiros estranhos, se ele percebe o corpo como estando no lugar, se ele olha para si no espelho e se percebe todas as suas partes, ou se ele acha que está faltando alguma coisa, né? Então, senso-percepção não é isso, tá bem? Tá, é um dado, a gente vai usar, mas é um dado que não estaria aqui, beleza? Não era para estar aqui, senso-percepção não é isso. Atenção, tenacidade e vigilância. M, em alguns momentos, não acompanha as evoluções de nossa conversa e eu preciso repetir o meu raciocínio. Também tem horas em que ele tem dificuldade de permanecer em algum assunto.
perdendo a atenção muitas vezes. Acredito que pode ser porque ele tem noites de sono insatisfatórias e fica muito tempo em telas de computador e celular, né? Pode ser droga, né? Pode ser isso, pode ser simplesmente desatenção mesmo, pode, enfim. Temos que ver. Inteligência. Eu não sei como é que foi a vida escolar dele, eu gostaria muito de saber se ele é um bom aluno, se ele desempenha bem nas provas, né? Está com sua inteligência muito apequenada, pois seus conceitos criados estão muito empobrecidos. À medida em que ele relata que tudo na sua vida sempre foi o pior possível. E quando relata algo de bom, não consegue perceber que aquela experiência foi diferente. Tá. Linguagem prosódia de conteúdo. Em alguns momentos, fala de coisas tristes, sorrindo, como por exemplo, minha mãe me odeia, e ri. Tá. Então pode ser que ele tenha um humor não congruente com afeto. E ele está me chamando a atenção em algumas coisas. Olha, esse andar na ponta dos pés, tu fala que ele não olha no olho, ele tem uma desatenção importante, ele tem essa incongruência do humor com afeto, né? Eu não sei como é que é o desempenho escolar dele, não sei nada disso. Mas, não é isso? Essas coisas chamam um pouco a atenção para... Ele pode ter uma síndrome, ele pode ter alguma síndrome do espectro autista. Por exemplo, não estou dizendo que ele tem, estou dizendo que a gente tem que pensar nessas coisas, né? É importante quando a gente está conversando, a gente está conversando com um paciente, a gente está lendo um caso clínico, é importante que a gente vá abrindo hipóteses diagnósticas na nossa cabeça, né? Pode ser. Isso que eu estou falando, Renata. Pode ser um espectro autista. Ele tem alguns detalhes, claro, eu não estou vendo o paciente, né? E o relato ele não está completo, ele está melhor, né? Então, é só para ter isso na cabeça, tá bom? Em alguns momentos fala de coisas tristes sorrindo, como por exemplo isso, minha mãe me odeia, tá? Vamos ver como é que está a conação dele, segundo a autora. A vontade se apresenta hiperbúlica, pois ele é intenso no que traz prazer a ele, tá certo? Como, por exemplo, jogar videogame, fumar, comer gorduras, né? E não consegue mobilizar a vontade para fazer e comer o que não gosta. No caso da comida, ele chega ao vômito quando ingere o que não gosta, né? Mais um detalhe para nossa casinha, para nossa caixinha aí, hein? Tá? Não é verdade? Não é verdade, pessoal? Para essa caixinha de repente, né, alguma coisa do espectro autista, não sei, estamos pensando aqui. Mas eu não vou para esse caminho, não. Não vou escolher esse caminho no caso. Vamos para outro caminho. Memória. Quanto à memória, percebi que os fantasmas o recordam, na maioria das vezes, de coisas deprimentes. E a sua atenção está disfuncional, pois ele dificilmente fixa fantasmas e cria conceitos novos. Percebo isso por meio das suas ideias e raciocínios repetidos e de suas dificuldades em entender, atualizar e ampliar conceitos, né? Então vamos lá. Essa criança tem alguma coisa que parece que está extrapolando um pouco um transtorno de adaptação familiar ou algo da identidade sexual, né? Lembra que eu falei lá no início? Isso aí, Leonardo. Lembra que eu falei lá no início? Lá no início eu falei, olha o peso dele. Olha o peso dele. Tudo bem, ele tem 1,58 de altura. Ele não é uma pessoa alta. Ele é uma pessoa, né, considerado baixo, vamos botar assim. Mas ele pesa 45, né? 45 quilos. Tudo bem, ele tem 16 anos. Aí que está a grande questão dessa fase de desenvolvimento. Pode ser que daqui a pouco dê mais um estirão, ganhe mais uns centímetrozinhos ali, pode ser que ele ganhe mais uns quilos, pode ser que tudo já aconteça. Mas a gente não sabe ainda. A gente não sabe. Pode ser que, olha, ele tem uma dificuldade mesmo de desenvolvimento, ele pode ter isso aí, um distúrbio alimentar. Então, olha, seletividade alimentar. Ele vomita quando não come o que não gosta. Essa memória, aquela dificuldade de atenção que você falou lá em cima, esse relato de memória, né? Quer dizer, tem dificuldade em criar conceitos novos. Percebi isso por meio de suas ideias e raciocínios repetidos e de suas dificuldades em entender e atualizar ou ampliar conceitos, né? O toque eu não vi aqui, Renata. A Renata pergunta, toque? Eu falei, não sei, não tem nada que me faça pensar nisso, até agora. Mas algum transtorno do neurodesenvolvimento? Mas é isso, eu queria saber como ele é no colégio, como é que é a relação dele com os amigos, né? O que eu queria falar com vocês aqui é uma coisa, que é para consultório, tá? Eu queria que a gente fizesse aqui um amarrado entre... Vamos tentar fazer isso? Tenta escrever aí, galera. Ó, vamos lá. Pensa comigo aqui, tá?
Vamos fazer um amarrado entre, que é o problema desse menino aqui, me parece. Supondo que ele não tenha TEA. Vamos excluir transtorno do espectro autista. Pode ser? Eu não tenho mais dados. O caso ele não me dá riqueza de detalhes para eu poder chegar a imaginar que esse menino ele tem um... como é que ele é no colégio, relação mesmo de interação com os pais, com os pares, né? Ok? Então não sei. Vamos excluir. Vamos falar assim, esquece, não vamos discutir. Atenção, não é que eu estou excluindo. Eu não estou querendo observar isso nesse momento para fins didáticos e pedagógicos com você, beleza? Então vamos fazer um amarrado aqui. Anota aí, já que vocês já estão com papel e lápis e caneta, enfim, lápis, caneta, papel na mão, anota esses seguintes conceitos aqui, vamos tentar amarrar. Eu queria que vocês fossem amarrando esses conceitos. Põe assim no papel, põe a palavra objetivo, né? Objetivo. Põe a palavra hábitos. Pode ser? Põe a palavra ambiente. E põe a palavra memória. Dá uma olhada para tudo isso assim ao mesmo tempo. Objetivo, hábitos, ambiente e memória. Eu vou conduzir vocês sem problema nenhum. Isso é ferramenta terapêutica. Por quê? Preste atenção no caso desse menino. Como é que um hábito se forma, cara? Como é que um hábito se forma? Vamos lá. Por que é que... Vamos pegar o hábito, talvez um dos hábitos mais fortes que quase todas as pessoas do Ocidente ou do Ocidente desenvolvido, que é o nosso caso, tem. O hábito de escovar os dentes de manhã. Junto com esse capítulo... Eu vou voltar, tá? Calma lá. Junto com esse capítulo do hábito, tem o capítulo dos movimentos ou das operações que a gente faz meio que sem pensar, né? Tem uma série delas que a gente faz sem pensar. Por exemplo, o exemplo quase que onipotente é o andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta e sobe na bicicleta é capaz de andar de bicicleta enquanto ouve um podcast. Estou lá ouvindo o meu podcast do Padre Paulo Ricardo. É capaz de você estar só pensando naquelas coisas que o Padre Paulo Ricardo está falando, não é? Olha que coisa curiosa. Você está pensando nas coisas que o Padre Paulo Ricardo está falando, pensando nas coisas ali do Espírito, da Igreja, da Páscoa, da Quaresma, e você está andando de bicicleta. E às vezes não é andando de bicicleta na orla, não é nem na orla não, às vezes é entre os carros mesmo. Esse tipo de aprendizado, vocês sabem, eu não sei se estudaram isso ou não estudaram isso, não sei se vocês estudam isso ou não. Mas esse tipo de aprendizado, que é o aprendizado que a gente vai jogando descargas intencionais, até o momento no qual aquilo se torna algo, entre aspas, como a Flávia disse, entre aspas, Flávia, automático, né? Esse é um tipo de aprendizado. Vocês estudam isso não? Aprendizado de Hebb, ou Herbiano, H-E-B-B. Vocês estudam isso? Não sei se vocês estudam isso. Tá? Existe um motivo para isso, né? Não aprendeu, Caio? Beleza, não tem problema. Um dia a gente vai falar só sobre modos de aprendizado. Podemos discutir todos os modos de aprendizado. Isso é muito interessante mesmo. Porque eu acho que passa por aqui a questão desse garoto, do sofrimento desse garoto. A questão desse garoto é muito... dá para resolver com método, né? Um moleque que não tem um objetivo, um moleque que não tem hábitos bons, ou hábitos operativos bons, né? Que depois a gente pode, na antropologia, chamar... Como é que a gente chama de hábitos operativos bons? Como é que a gente chama de hábitos operativos? Qual é o nome? Qual o sinônimo de hábitos operativos bons? Hein? O que isso é? Excelente. Virtude. Perfeito. Virtude. Tá? Perfeito. Isso aí. O que é a virtude? Virtude é um hábito operativo bom. Então, esse garoto ele não tem hábitos. Ele não tem sequer hábitos operativos bons. Ele não tem um objetivo. Ele tem um ambiente desastroso. E ele tem uma memória que, como está descrito aqui, terrível. Mas às vezes essa pessoa é jogada num ambiente muito bom, ela começa a ter hábitos operativos bons e descobre um objetivo excelente. A memória não dá mais conta de destruir a vida dela.